Eu vou falar dele. Vai, fala lá. Já estou indo ali, viu, galera? Robson, então eu estou filmando aqui vocês. Vai. Certo. Olá, pessoal. Olá, pessoal, para a palestra do dia. Todo mundo ouvindo a gente bem, todo mundo animado, todo mundo pronto para poder aperfeiçoar o chinês, aprender do zero. Temos aqui o especialista Derek Cabral, professor viajante, poliglota, currículo enorme, que é o mestre em letras pela USP, apaixonado pelas línguas, já morou na China, na Índia, já mochilou por mais de 20 países, e hoje é professor de português e mandarim na escola pública, e a sua pesquisa está voltada à diversidade e à revitalização linguística, que a gente estava até falando sobre isso ontem, por isso que eu sei. Então é isso. Contigo é a palavra, Davi. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês me ouvem? Tudo certo? Gente, um prazer estar aqui, muito obrigado, né, pelo lugar. Hoje nós vamos fazer duas coisas, né? Começar falando um pouquinho de diversidade linguística da Ásia e depois vamos fazer uma pequena imersão em um dos sistemas de escrita, dos tantos, né? E a Ásia, esse lugar tão grande, né? Tão imenso, né? nos mostra. Aí acho que pode passar. Aí, essa é uma das fotos de uma das viagens aí. Eu tentei fazer um exercício nessa palestra de falar um pouco mais de uma perspectiva mais mochileira e menos acadêmica. Vamos ver se vai dar certo. Né? Então, eu trago uma pergunta um pouco só para refletir, né? Diversidade linguística e cultural andam juntas? O que vocês acham? Então, aqui um mercado da província de Jiangsu, da China, né? É um lugar conhecido por muitas coisas, né? Mas uma delas é a quantidade de uvas, né? São uvas pastas de muitas cores diferentes. Então, é um pouco da diversidade, o Xinjiang é um lugar de diversidade étnica e, consequentemente, linguística, né? Por exemplo. Tanto que a gente tende a achar, né? O mandarim não tem R, né? O chinês não tem R, tem arará. Tem uma cidade chamada Urumqi, né? Na língua uigur ou uigur. E tem um bazar, a gente não sabe o que é bazar, né? A gente pegou essa palavra dos árabes e eles também. O bazar é um mercado, né? Então, só para fazer uma viagem mesmo, uma viagem pensando um pouco nas coisas, quando a gente fala em diversidade linguística, não necessariamente tem a ver com diversidade de escritas. Mas pensando de uma perspectiva mais viajante, eu acho que a escrita é o que chama mais atenção. Quando você vai fazer uma viagem, vai pegar um metrô na Índia, ou vai pegar um cardápio na mão na Tailândia ou no Camboja, primeira coisa, eita, são muitas escritas diferentes, muitas maneiras de escrever o mundo, né? Então, o aspecto mais visível da diversidade linguística da Ásia é a pluralidade de sistemas de escrita. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, aí voltando para o acadêmico aqui, rapidinho. Tomar cuidado porque Ásia em si já é um conceito um pouco europeu. A Ásia é uma construção artificial. O Oriente também é uma construção artificial. Tem que tomar um pouco de cuidado com termos do tipo línguas orientais ou línguas asiáticas, sem olhar para as famílias, sem olhar para a origem dessas línguas, né? Então, por exemplo, a língua persa tem a mesma origem que a língua portuguesa, lá no indo-europeu. Tá? Então, tomar um pouco de cuidado, línguas asiáticas pode soar um pouco abstrato, então estou fazendo quase uma autocrítica. Mas é o modo que chama mais a atenção da gente. Lembrar também que os sistemas de escrita são muito mais recentes do que as línguas faladas, e que não necessariamente o sistema de escrita reflete, não necessariamente, uma característica da língua. Ora, existem sistemas de escrita que foram criados para aquela determinada língua.
Mas quando esse mesmo sistema é adaptado para uma língua que funciona gramaticalmente de um jeito muito diferente, ele vai ter adaptações. Então, não é porque o alfabeto é árabe que a língua é da família do árabe. Por aí vai, né? E lembrar também, para refletir um pouco, a mesma língua pode ter diferentes sistemas de escrita. Eu posso escrever, se eu quiser tentar, eu posso até escrever português em katakana, fazendo as adaptações necessárias, né? E o trajeto cultural de cada povo, que cada povo viveu ao longo da sua história, se reflete, de certa forma, em sistemas de escrita que aquela língua, com a qual aquela língua foi representada ao longo da história. Está fazendo sentido ou eu estou viajando demais? Falem comigo, tá? Eu sou meio, né? Pode passar. Então, o sistema de escrita não dá pistas da origem genética do idioma, né? Então, eu querendo dizer, como já disse aí. Por exemplo, essa é uma língua indo-europeia, muito parecida com o espanhol, que pode ser escrita com o alfabeto hebraico. Que língua é essa? Ladino. Né? A língua dos judeus da Península Ibérica. Né? Deve ser Baritas. Então, posso escrever uma língua indo-europeia com alfabeto hebraico? Posso, mas vou precisar fazer algumas adaptações. Provavelmente, a questão das vogais vai pegar um pouco, por exemplo. Né? Não posso simplesmente suprimir as vogais como eu faço numa língua semítica, como o árabe, que eu escrevo sem vogais, ou no hebraico clássico, que eu escrevo sem vogais. Então, exemplos extremos, né? Aqui eu tenho chinês escrito com alfabeto árabe. Quem sabe aqui I, A, San, S, né? Escrito com alfabeto árabe. Né? Quem faz isso? O muçulmano da China, né? O oeste chinês tem suas versões por exemplo, do Alcorão chinês. Então, isso aí em contextos de etnias muçulmanas do oeste da China. E aqui eu tenho o contrário, eu tenho uma frase em árabe, do mesmo material. Tá? É uma frase em árabe, alguém lembra mim? Com a sua transliteração para os caracteres chineses. Não é uma tradução. O que foi feito aqui? Pegaram o som de cada caractere para que o leitor chinês, que não tivesse conhecimento de alfabeto árabe, conseguisse reproduzir essa frase sagrada do Islã, por exemplo. Então, é só para brincar um pouquinho com exemplos extremos, tá bom? De diversidade de escritas, de diversidades linguísticas. Então, podemos adaptar culturalmente línguas extremamente diferentes para alfabetos e sistemas de escrita não alfabéticos totalmente diferentes. Beleza? Aí, falando um pouquinho de diversidade de sistemas de escrita, dando um exemplo, esse é um restaurante tibetano lá em Qinghai, é um nome chinês da província, mas os tibetanos, se tem alguém que estuda tibetano vai ficar bravo, porque o seu falo de Qinghai, né? O nome tibetano é rápido, né? dessa região. E aí, uma placa bilíngue, ficou meio escuro, né? Um restaurante aí de comida tibetana com a placa aí em tibetano e chinês mandarim moderno. Diz aí comida tibetana de Lhasa. Um restaurante de comida tibetana de Lhasa. Lhasa é a capital do Tibete. Beleza? Então, acho que pode passar. Pensando nas diferenças de escrita, comparando os sistemas de escrita, eu acho que... Bom, beleza. Depois eu aviso aí, que eu acho que vai ter slides que eu vou para pular. Mas, pensando nas diferenças de escrita, nos sistemas de escrita, temos 3 mais conhecidos, né? Os alfabetos. Acho que os alfabetos são os mais familiares para nós. Alfabeto vem do grego mesmo, né? Alfabeto da sequência de letras, né? Então, quais são os alfabetos da Ásia?
Que países usam alfabeto? Que línguas usam alfabeto? Vocês sabem dizer? Vietnã usa alfabeto, com certeza. Usa, inclusive o nosso alfabeto latino com adaptações, né? E outras línguas usam um sistema de escrita alfabético. Tailândia dá para discutir. O que mais? Árabe é um alfabeto? Árabe é um abjad. Abjad. Não sei se considera um quarto tipo de alfabeto, ou parte do alfabeto, ou parte de uma abjad. Em realidade, um abjad tem uma característica diferente do abjad. Ia chegar aí, mas é isso mesmo. Talvez escrever um abjad. Abjad seriam alfabetos. Estou respeitando muita polêmica, né? Mas abjad seriam alfabetos em que as vogais não são escritas. É exatamente isso. Então, o árabe e o hebraico, né? Alfabetos raiz mesmo, armênio, georgiano, cirílico, né? Georgiano, para ajudar, tem 3, né? Então, tem vários, né? Aí, Ásia, se Armênia e Geórgia Ásia é outra discussão. Volta naquilo que eu falei no começo. A Ásia é em si um conceito problemático. É problemático, mas assim, dá para se perguntar, né? O que é Ásia, Oriente, e às vezes não tem uma definição muito clara, né? A bugida ou a bugida ou alfa-silabários são aqueles sistemas de escrita em que eles são construídos com uma base igual para a mesma consoante, e aí cada vogal recebe uma espécie de acréscimo. Eu vou passar, isso eu não posso passar. Cada consoante tem uma vogal diferente. Exatamente. E aí, e tem outro aqui para quem quiser. Vai passando. E, então, esse termo vem da língua amárica, lá da Etiópia, né? O sistema de escrita deles não é asiático, né? Mas são sistemas de escrita em que a consoante é uma espécie de base e as vogais são os pedacinhos que vão sendo acrescentados a essa base. Quem passar aí o livro, estou passando livros de alfabetização em Tamil, aí para vocês darem uma olhada como é que funciona o sistema de abugida, ou de alfa-silabário. Tanto o alfabeto de Banagari, para escrever os indígenas, mas também o katakana e hiragana nessa abugida. O katakana é mais silabário, talvez, né? Silabário do que a abugida, mas esse é mais, né? Faltaram aí os silabários, né? Os japoneses e os coreanos, né? Tem os temas mais intrinsecamente silabários, aquele cara que vou lá. Mas há aí, dizem, né? Até pela ordem, em alguma influência do sânscrito lá atrás, né? Então, apesar do nome, do conceito ter vindo do amárico da Etiópia, quem difundiu essa forma de escrever no mundo foi a Índia, né? A partir do sistema de Devanagari, até o próprio Tamil, que não tem nada a ver, é outra família linguística, mas a influência dessa maneira de escrever aparece. Dá para escrever sânscrito com a escrita do Tamil. E os ideogramas também é um conceito problemático, né? A linguística hoje em dia prefere usar caracteres, mas eu ainda escrevo ideogramas às vezes porque o termo tem mais conhecido ou mais tem certo apelo, né? Mas aí dá para discutir isso bastante também. Eu não sei, eu acho que essa versão do slide. Passa aí, pronto. Beleza. Então, falando um pouquinho do futuro, e para concluir um pouco essa ideia, para a gente começar a pensar no sistema chinês, pensando em algumas tendências e perspectivas aí nessa diversidade linguística, eu trouxe um pouco do exemplo do Cazaquistão, e ao longo da história recente, eu vou chamar de recente 100 anos, né, teve 3 alfabetos diferentes, 3 escritas diferentes para o seu idioma nacional, né? Então, o que aconteceu? Era um povo de fé muçulmana que aprendeu a escrever a partir do Alcorão, do Islã, e começou a escrever a sua língua com o alfabeto árabe, muito influenciado pelo alfabeto persa, na verdade, né, pela versão uso persa do alfabeto árabe, escrevendo as vogais, né, onde está escrito Tazakshan, né,
quer dizer literalmente língua dos casacos, né? O nome da língua. E aí vem a União Soviética, vem a sedentarização forçada dos nômades e vem as políticas linguísticas da União Soviética que colocam o alfabeto cirílico, que é o russo, né, para escrever essas línguas. E hoje, século XXI, o Cazaquistão quer se colocar como uma nação moderna, quer sair da esfera russa e negociar com o Ocidente, está fazendo a transição da sua escrita do alfabeto cirílico para o alfabeto latino. Aí, com adaptações. Isso sempre vai exigir adaptação. Então, para escrever casaco com o alfabeto persa, árabe, eu preciso escrever vogal. Para escrever casaco com o alfabeto cirílico, eu preciso inventar letra, para São que o russo não tem. E para escrever casaco com o alfabeto latino, eu tenho que adaptar letras e pegar letras emprestadas de quem já está trabalhando com isso há algum tempo. São os cursos que estão fazendo, que usam ISS aparece no momento também. Não. Foi? Beleza? Dúvidas? Então, pensando em tendências e perspectivas, né? O que eu falei na palestra do ano passado, a história da substituição linguística, a mudança de uma língua para outra, a perda de línguas, uso de línguas dominantes em detrimento de línguas menores em número de falantes, também acontece dentro do contexto da diversidade linguística da Ásia e acontece dentro do contexto dos sistemas de escrita. Então, existem, assim como existem línguas ameaçadas de extinção, existem sistemas de escrita ameaçados de extinção. Aí, lá nas Filipinas, na Indonésia, tem movimentos de revitalização de sistemas de escrita, não só de língua. Né? Inclusive, tem... aí vai para a esfera artística também, calígrafos fazem arte com sistemas de escrita antigo. A Mongólia também fez isso aqui na época depois da Revolução Russa e tal. E hoje tem revalorizado, revivido, de certa forma, o seu sistema de escrita tradicional. Paradoxalmente, quem conservou os sistemas de escrita tradicionais de línguas como o cazaque e o mongol foi o Estado chinês. Dentro da China ainda se escreve cazaque assim. Existem cazaques étnicos dentro do território chinês, por exemplo. E mongol com a escrita tradicional. Embora hoje, no século XXI, já tenha também muito forte essa questão da substituição linguística. E, então, essas são algumas tendências, perspectivas, ideias do que pode acontecer com essa diversidade e, enfim, essa era uma pequena introdução para a gente pensar na nossa oficina que vai começar já já. Tá bom? Então, acho que esse slide encerra. Não mais posso. Então, depois eu vou para você. Tudo certo? Mais um exemplo aqui, esqueci de mostrar, vou passar também, tá? Isso é uma placa de... Quem sabe dessa placa? Eu sei. Eu sei que eu já... Quase. Isso é uma fruta chamada durian, lá de Singapura, da Malásia, que é considerada uma fruta, a fruta mais pedida do mundo, né? E aí, a Malásia e Singapura são estados multilingües, né? A plaquinha aparece. Se for em Singapura, às vezes aparece até em câmera também. Então, eu vou passar para vocês. Brincar um pouquinho com a diversidade. Por que não permitiu os viajantes? Por causa do cheiro, o cheiro muito forte. No metrô é um escândalo. É mais que jato. Mais que jato. Acho que... Parece arativo, é verdade.
Mais que Cheetos. Mais que aqueles Cheetos amarelos de balão. Acho que é. Mas é muito querida, é uma fruta muito querida, virou símbolo de Singapura, né? Nosso amigo Dorian ali foi nomeado em homenagem à fruta. Tá ali, né? Tá ali. Beleza. Bom, acho que pode ter tem outro slide. Deixa eu ver. Sequência de slides. Não, é outro. Então, da esquerda para a direita. A maioria das línguas da Índia são assim. Agora, né? Você gostei que nós temos. Tá. Passa aí. Fazer uma pequena introdução, pequena prática, né, dos caracteres chineses. Né? Eu distribuí aí o papel. Se tem alguém sem papel, aí. Se apoiar no colo, se quiser fazer no colo, você vai usar, né? Aqui pode ir passar. Bom, pensando um pouquinho na história, na relação com os sistemas de escrita, quando a gente pensa na história, né, qualquer estudo histórico, trabalha com fontes. Né? Ninguém sabe exatamente quando começou esse tipo de escrita, mas as fontes mais antigas que a gente tem são de textos oraculares, talvez de oráculo, né? Você pensaria, mas de antigas crenças, né? E os materiais, a gente depende, quem estuda a história da escrita, depende um pouquinho do material, né? Povos ali, por exemplo, ali do sul da Índia, que escreviam com folha de bananeiro, vocês imaginam que não ficou muita coisa dos séculos e milênios passados, né? Quem estuda chinês tem a sorte de lidar com essa preciosidade aqui. Quem sabe o que é esse aqui? Quem chuta que material é esse aqui? Onde foi escrito? Ossos de quê? De quê? Isso são cascos ou carapaças de tartaruga. Né? Então, os primeiros materiais onde foram escritos. Né? E aí, quando a gente pensa na história de um sistema de escrita, também é interessante levar em conta o material e com o que se escrevia. O pincel é uma invenção muito mais tardia. Então, a gente está falando aqui de muitos séculos antes de inventarem o pincel, muitos séculos antes de inventarem o papel. A Europa se resolveu com pergaminho, a Índia se resolveu com folha de bananeiro. A China, antes de inventar o papel, tinha essas formas. Né? E aí, aqui um exemplo já mais radical, esse é um estilo de caligrafia um pouco mais recente. Né? Então, já com pincel, já bastante estilizado. Eu trouxe esse contraste para a gente pensar que o material, né? Provavelmente, quem entalhou isso daqui no osso, não daria para fazer isso aqui no osso, certo? Né? Talvez nem com a caneta não conseguiria essa precisão aqui. Então, escrever com pincel é diferente de escrever com caneta, é diferente de entalhar o material. Né? E alguns estudos apontam relação entre isso e o formato dos caracteres. Então, por que o chinês não tem coisa redonda e o coreano tem? Então, daria para pensar nisso relacionando ao material que isso se escreve. O coreano já foi inventado mais recente o sistema de escrita deles, né? Então, já podia fazer bolinha mais tranquilamente, talvez. São hipóteses, né? Ninguém tem certeza nesse ponto. Que pode passar. Aí uma brincadeira aí com o estilo de escrita antiga chinês, né? Então, esse sistema ideográfico não alfabético, porque se a gente pensar num sistema alfabético, ou num sistema alfa-silabário, como que vocês viram aí no Tamil, eu tenho representação de sons.
né? Ah, talvez lá no passado, né? Talvez lá no passado, lá no Fenício, o A, que era assim, talvez fosse uma cabeça de touro. Tem teorias disso, né? Tem estudos sobre isso. A creação o alho hebraico. É? A creação o alho hebraico é uma cabeça de touro para analisar. E o Fenício também, né? Claro. Então, o sistema alfabético hoje, né, uma coisa que a gente faz assim, isso tem relação com os sons da língua da gente. No sistema ideográfico, as coisas não funcionam muito bem assim, né? Eu trouxe uma brincadeirinha primeira aí para vocês. Que animais são esses? Bom, quem sabe chinês ou japonês moderno já tem o gabarito, né? Mas, olhando para o de cima, quem concorda? Concorda com o Cássio? É um piada. E o segundo, o que vocês acham que é? Fácil, né? E o terceiro está deitado, né? Tem que virar um pouquinho a cabeça. O que é? Rinoceronte. Então, gabarito aí para o pessoal. Veado, elefante e tigre. O tigre isso é fácil, a listrinha, né? Ou alguém tinha um gabarito aí no chinês moderno, né? Pode passar. Então, pensando na língua moderna, em como a língua é hoje, a estrutura do caractere pode ter base pictórica, pictofonética ou exclusivamente fonética. Isso para a língua de hoje. Mas no passado, os primeiros que surgiram com a base ideográfica. Então, realmente, representações gráficas daquela coisa concreta. Então, o cavalinho ali, lá no começo, era realmente o desenho de um cavalinho. E até hoje parece muito. Tem uma crina, tem as patinhas, né? O peixe já ficou bastante dificultado, né? Talvez esse quadradinho aí, esses grãos e tal. E a montanha, né? O sol e a lua. Né? Esses são caracteres de base pictórica, né? Quer dizer, caracteres baseados muito na imagem. E aí, posteriormente, isso foi se... Como é que eu digo? Isso foi se adaptando, o sistema foi se adaptando para escrever vocabulários mais abstratos. Porque imagina, né? Beleza. Cavalo, peixe, montanha são coisas muito abstratas, muito concretas, tocáveis, né? Mas como é que eu escrevo outono, o Deus, ou amor, né? Então, usar apenas a imagem deixa de ser suficiente. E a partir do momento em que eu passo a representar conceitos mais abstratos, eu preciso ir combinando elementos ou dois elementos concretos, ou trazer um pouco do som. Né? Então, acho que pode passar. Não sei se tem. Então, ainda aqui no mais concreto, esses são os estilos de caligrafia, né? Então, do mais... Aqui eu peço que vocês leiam assim, vejam na vertical. Né? Então, do estilo mais antigo, e aí também, de novo, relação com o material. Esse primeiro da esquerda é o dos cascos de tartaruga. Né? O segundo é do bronze, né? Muito depois do casco de tartaruga, as fontes que nós temos de caracteres entalhados em bronze, vasos de bronze. Né? Aí aqui já é pós-invenção do pincel. Né? E aí, hoje, pensando no digitar, né, isso também está sofrendo algumas transformações. Né? Então, não parou aqui. Né? E aí ainda continua essa evolução. O digitar, né, digitar caracteres, está transformando lentamente a ideia que se tem de caracteres. Né? Hoje, há quem digite pelo som, por exemplo. Aí usa o alfabeto para digitar o caractere, por exemplo. Né? Aí acho que pode passar.
Então, dando exemplos aí, né? Aí, esse é um caractere de pessoa, de gente, né? Então, literalmente, aí uma pessoa. E esse aqui? Bosque floresta. Dá para ver a árvore aqui? Então, vejam aquilo que eu disse em relação aos conceitos. Floresta é um conceito muito mais abstrato do que árvore. Então, eu vou criar o meu caractere de floresta me baseando em um caractere concreto. Junto dois concretos aqui já forma a ideia de bosque, ou três a ideia de floresta. Então, os caracteres que representam conceitos mais abstratos são feitos inicialmente eram feitos combinando ideias concretas. Acho que pode passar. Então, prontos para a gente brincar e escrever um pouquinho? Sei quanto tempo eu tenho. Uma pergunta. Todas que você quiser. É verdade que o caractere de três mulheres juntas significa barulho? Três mulheres juntas significa barulho, eu acho que. Tem um que é a mulher e a árvore, aí falam que é coisa de Eva. Tem um pessoal que gosta de puxar tudo pro hebraico, né? Que tudo vem do hebraico. Tomem cuidado com essas coisas, tá? Eu te perguntando do ponto de vista estritamente linguístico, né? Não, eu acho que não. Mas eu não vou confirmar do que é isso. Tá? Vamos pensar, então. Imaginem um caractere dentro de um quadrado imaginário. Então, depois você vê aí. Mas confirma para mim, é ou não é? Responde para aí. É? Barulho? Não, ele significa quando são três caracteres de mulher em cima e dois embaixo. É isso. Aí está dizendo que tem uma conotação negativa, sendo adultério ou imoralidade. Ah, não significa isso. Está aprendendo uma coisa nova. Falando nisso, né? Já trazendo bastante para o moderno moderno, esse de mulher, eu dar minha caligrafia de lousa aqui, né? E esse bar de cavalo, né? Essas são ideias concretas. Isso aqui é a evolução do desenho do cavalinho mesmo. E isso aqui dizem, né, que é feminino porque seria uma mulher segurando uma criança nos braços, certo? Se eu junto os dois, aqui são caracteres independentes. Se eu junto os dois, o que é? Quem é mãe? É mãe. Mas por quê? Mamãe poderia ser égua, né? Cavalo, mulher, não é. É mamãe. Por quê? Porque aqui eu trago a ideia feminina, mulher, mãe, mulher. E aqui eu não trago a ideia de cavalo, mas o som da palavra má. Então, mamãe ou mama, né? É feminino e soa parecido com a palavra cavalo. Então, mamãe parece cavalo. Não, não é isso. Né? O meu caractere traz essa, como é que eu digo? Essa combinação do concreto com o sonoro. Poderia ser só o concreto, como três árvores são uma floresta. Né? Poderia ser mais abstrato, né? Uma árvore com fogo é o tomo. Né? Árvore com cor de fogo, uma coisa assim. Mas vamos para a prática, vamos pôr a mão na massa. Vamos tentar imaginar cada caractere dentro de um quadrado imaginário. Não precisa fazer quadrado na sua folha, mas se você for imaginar uma linha assim, né? Temos que prestar atenção em algumas coisas. O caractere, ele é composto por traços. Talvez a palavra em português é composta por letras. Um caractere é composto por traços. Ele pode ter um traço, ele pode ter 35 traços. Sei lá. Né? Algumas regras. A escrita do traço é da esquerda para a direita. Mas eu quero fazer da direita para a esquerda. Aqui, que só tem um, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você pega um caractere de 50 traços, vai fazer diferença. Fica estranho. E aonde que faz mais diferença ainda? No pincel. Escrevendo no pincel, o tamanho é muito diferente.
A direção do meu traço ou é da esquerda para a direita ou é de cima para baixo. E outras coisas que eu tenho que considerar para fazer um caractere é a ordem dos traços e a proporção dos traços. Chegaremos lá. Primeiro caractere da vida de vocês, tirando todos aí que já sabem Mandarina, não vai parar nunca mais. Mas tudo bem. Mas fica aí, né? Então, o primeiro caractere da vida de vocês, de alguns, né? Então, um traço reto da esquerda para a direita. Se fosse no pincel, ele podia ser ligativo, assim. Mas no lápis você pode fazer esse da esquerda para a direita. O que isso significa? Está escrito aí. I, né? I. Quem adivinha como é o 2? Mas como escreve? Escreve em árabe lá. É dois traços. Dois traços. Quem lembra do árabe? O 2 é 2 traços, né? Aí entra a questão da ordem e da proporção. Acho que pode passar, por favor. Não pode não. Volta. Entra a questão da ordem e da proporção. Por quê? Porque se eu tenho 2 aqui, eu tenho que saber que primeiro é o de cima e depois o de baixo, e que o de baixo é maior que o de cima. Então, eu tenho direção, se eu pensar nas princípios aí para escrever, né? Tem que pensar em direção, em ordem e proporção. Lembrando da história de que o caractere ocupa um quadrado imaginário, se isso aqui é árvore, eu não posso escrever floresta assim, entendeu? Tem uma questão de proporção na mesma linha. Imaginem uma linha. Poderia fazer isso. Então, se eu quero escrever um caractere que é formado por 3 caracteres iguais, eu preciso me atentar à proporção de que o tamanho disso vai diminuir. Sim ou não? Faz sentido? Está muito difícil, estou falando chinês, falando grego. Não. Vamos fazer o 3? Então, vamos lembrar direção, ordem e proporção. Direção da esquerda para a direita. Ordem de cima para baixo. Então, primeiro esse, depois esse, depois esse. Proporção que do meio é um pouco menor. Então, vamos fazer. Façam aí o 1, o 2 e o 3. Vamos lá. Da esquerda para a direita, um traço. O 2, de novo, da esquerda para a direita, 2 traços. Primeiro o de cima, depois o de baixo. Pensa que isso aqui fosse uma linha de caderno, mas depois vai falar. Se isso aqui fosse uma linha de caderno, sim, pode ficar no meio. Ou se fosse um quadrado imaginário, pode ficar no meio. Posso passar olhando? Tem coisa de professor. Vocês já são HSK8, né? Eu consegui errar esse troço. Eu só conheço ele. Eu acho que sim. Você escreveu. Agora faz 20 vezes cada um. Pedagogia da repetição. Eu sei falar ele, escreveu. Olha isso. Tem que pedir para se colocar também. Ele pode colocar. Como ele fala? Apresentação. Mas eu acho que Nossa, eu estou dificultando aqui a passagem da câmera, né? Mas é isso. Pode passar. Esses GIFs eu acho que ajudam bastante, né? Não sei se... Isso aqui é um site, daquele site bem dinossauro da década de 90, strollorder.info. Ajuda muito quem está aprendendo mandarim. Porque você digita, né? E você digita o caractere, copia e cola lá, e ele faz esse GIFzinho para você. Porque aqui está muito de boas, né? Um traço. Mas daqui a pouco chega o caractere de 48 traços para você fazer. E aí, né? Vamos pensar nos próximos aqui. Aqui tem uma ideia bastante visual ainda. Esse aqui, então, vamos pensar nos princípios básicos. Direção, ordem e proporção. Direção, então, de cima para baixo, primeiro traço. De cima para baixo,
Tá meio tortinho. E daí tá mais bonito. Vou copiar esse aqui, eu não feio. Cima para baixo e aqui também de cima para baixo, tá? Ou esquerda para direita. O que é isso mesmo? Uma pessoa, um desenho de uma pessoa, né? Você desenhava a pessoa assim, lá no fundamental, né? Agora tem uma justificativa, mais fácil ainda, né? Isso tem pronúncia? Tem, né? Olha que interessante. Isso aqui não me diz nada sobre a pronúncia. Quando outras línguas, como o japonês, ou o vietnamita, ou o coreano, pegam isso aqui emprestado, eles pronunciam do jeito que eles quiserem. Entendeu? Isso aqui não me diz nada de pronúncia. Por enquanto, né? Depois, nos mais abstratos, sim. É isso? Aí a vantagem de você ter um sistema de escrita pensado para a língua e talvez desvantagem ou aquilo que você tem que correr atrás por ter um sistema de escrita que não é pensado para a sua língua. Aí pense no português, né? A gente tem dois S, C cedilha, S, né? Isso vem, essas dificuldades ortográficas vêm porque esse sistema alfabético, ele representava uma língua lá atrás, lá na Idade Média, quando o S e o C cedilha tinham sons diferentes, né? Quem estuda espanhol sabe que na Espanha é plata, né? Então, por isso que é com Z. O espanhol não tem dificuldade se é com Z, né? Ou se é com S. Aí quem faz tudo como se fosse S tem que decorar quando que é S e quando que é Z, né? E a gente está sofrendo com o português hoje, porque o sistema, apesar de ser alfabético, não representa exatamente a língua de hoje. Quem estuda francês lida com isso todo santo dia, né? Você conjuga verbo só escrito, vai falar tudo igual, né? Mas não representa aqui, ó. Por que eu fui falar de francês, né? Mas vamos voltar aqui. Mas só para fazer uma digressão, né? Então, olhando, né? Fizeram aí? Tudo certo? Vamos pensar no tá, que é grande. Então, esse aqui é pessoa, né? Esse tem um pouquinho de abstração, né? A ideia de grande me é representada a partir de uma pessoa passando de algum limite, mais alto do que algum limite. Vamos ver? Olha o que fez. Então, 1, 2, 3. Certo? Vamos pensar em direção, ordem e proporção. Ah, mas eu quero fazer na ordem que eu quiser. Não vai ficar igual. Juro para vocês que não vai ficar igual. E se fizer o pincel, então, nunca mais esquece. Ah, uma outra dica, né? Depois eu falo. Então, esquerda para direita. Lembra da ordem. Então, esquerda para direita aqui, cima para baixo aqui. 3. Esquerda para direita aqui, cima para baixo aqui, cima para baixo aqui. Saiu? Se tiverem que ouvir com fidelidade esse aqui, tá? Tá, então, tá. Né? Aí eu consigo formar palavras e conceitos juntando pedacinhos de palavras, né? A mágica da morfologia, né? O que é Tyler? Então, Tyler, homem alto, faz. Adulto, pessoa crescida, né? Tyler. Tá saindo aí? Vou olhar. Esquerda para direita. Esquerda para direita, cima para baixo. Esquerda para direita, cima para baixo, cima para baixo. Virou um K quase, né? Para virar raio, tem um pontinho. Pintinho. Esse aqui eu não vou entrar muito no detalhe etimológico, não, até porque eu também não tenho clareza sobre isso. Mas, no mandarim moderno, ele é muito ou demasiado, né? Mas, para a gente ver que, para conceitos abstratos, a gente pega emprestado da fonética, só mais um exemplo. Isso aqui pode ser senhora,
ou esposa. Por quê? Que Deus quis? Não, porque eu sou igual a esse aqui. Então, facilita a minha escrita pegar emprestado de alguma coisa que já era escrita desse jeito. Como aqui. Para escrever mamãe, eu peguei um cavalo emprestado. Por quê? Porque mamãe tem a ver com cavalo? Não. Porque o som veio para mim. Então, aqui também, nessa palavra aqui, o som veio para mim. Mandarim também tem onomatopeia, né? Então, se eu quiser escrever ai, como é que eu vou escrever ai? De ai que dor, por exemplo. Ai, como é que eu faço isso? Eu vou pegar um caractere concreto que tenha uma ideia, que tenha um som parecido com ai, e vou usar para fazer a minha onomatopeia ou interjeição. Se eu quiser escrever tic-tac de relógio em mandarim, eu vou pegar um som parecido, né? Algum caractere que tenha um som parecido e vou imitar isso. Tá? Então, é ideograma somente? Não. Por isso que é equivocado falar só ideograma. Porque, apesar de tudo isso aqui, esse sistema também foi incorporando fonemas, ele foi também incorporando elementos fonéticos, e foi também incorporando elementos abstratos. Então, Deus não é um desenho de Deus, por exemplo, né? Porque não daria, nem daria para pensar nisso. Beleza? Temos tempo ou tá? Tem um pouquinho? Então, eu vou fazer mais uma aí. Gente, esse céu, dá para ver que é um céu aqui? Tem que ter um pouquinho de imaginação. Tem uma pessoa aqui, ele tem um céu assim, uma imaginação aí, talvez um pouquinho forçada, não sei. É como que no carácter do seu, além do limite. É um limite aí o limite da humanidade, da humanidade, da pensar. Tem coisa, gente, assim, é legal falar isso. Tem coisa que é etimologia e tem coisa que é pedagogia. Tem coisa que realmente é a origem da palavra e tem coisa que o professor de chinês conta para a gente, só para a gente lembrar mais fácil, tá bom? E, às vezes, pedagogia repetida em séculos ou milênios, vira etimologia popular. E, às vezes, a gente não tem certeza se é exatamente isso. Então, são coisas que são hipotéticas. Não posso dizer que a pessoa que inventou isso tinha isso em mente, né? Isso é coisa que os professores de chinês contam para a gente. Tem coisa que é atestado. O cavalinho, vocês viram que é atestado, né? Lá, desde o caso de tartaruga, os vasos de bronze, aquilo era o desenho de um cavalo. Aqui, essa narrativa de uma pessoa, isso aqui é um limite, não é 100% certeza disso, né? Coisa que o professor de chinês conta para a gente. A pronúncia aqui é. E eu vou passar olhando de novo, tá? Quem está fazendo e quem não está fazendo. Sem punições, é só para dar o sol. Você precisa olhar, né? Também não é justo, né? Aí pode ser. Outra coisa. Você voltou, né? A gente vai ter um traço. Se eu barreiro lá, não tem mais no céu, mas na caneta está ali. Pode pensar da primeira vez. Aqui desse ângulo, aqui desse. Isso. Aí você já está chegando. Você já está chegando nesse grafia de espaço. Ou a prática da versão de mas eu não sei te dizer, honestamente, o que é artístico e o que é econômico. Mas existe essa possibilidade.
Cuidado aqui, proporção. Esse aqui não pode ser muito grande. Certo? Eu acho que a escolha de nome próprio de pessoa, eles escolhem uma lição, né? E aí vai encontrando caracteres também. Também. Existe coisa que soa mais pesado, existe coisa que soa mais. E aí é muito da imaginação e da cultura. Nomes mais masculinos, nomes mais femininos. Tem coisa do que é mais delicado, que soa mais delicado, tem coisa que é cultural. Então, nomes que são palavras. A gente tem nome de flor, rosa, margarida, né? Lá tem nome de raça, fênix, né? Fênix é um nome masculino, por exemplo. Um caractere pode ter duas, raramente três, mas geralmente só um. 99% tem só um. Tá? Esse Fu, ele pode ser marinho, pode ser o Kung Fu também, o Kung Fu, né? O que é o Kung Fu? O quê? Fung? Não, o Kung. Ah, esse é o Fu. Isso aí é etimologia, na real. Gente, a professora que me ensinou isso aqui, eu vou falar, tá? Mas ela dizia que é porque a cultura chinesa era muito machista e o homem era mais do que o céu. Mas isso é narrativa, tá? Provavelmente a etimologia de céu, tá? Mas ajuda a lembrar. Mas é meio chato, né? Dois. 3. Olha que diferença. É a mesma quantidade de traços, mas tem uma proporção diferente. É a mesma ordem. Né? A diferença desse para esse é a mesma quantidade de traços, é a mesma ordem. A mesma quantidade de traços, a mesma ordem, mas uma proporção diferente no espaço da minha folha. Posso formar palavras? Posso. Isso aqui é pedaço, alguma expressão, céu grande, ou pode ser taquene também, céu grande. Existe também fulha, senhora, pessoa casada com marido, né? Então, senhora. Super formal isso que a gente ia fazer um estudo. Então, lembrar desses princípios básicos, direção, ordem e proporção. Muito. E aí? Como vocês sentiram essa experiência de escrever um pouquinho, de viajar um pouquinho pela... Acho que quem está acostumado com línguas alfabéticas tem um choque, né? Mas, assim, importante lembrar que, apesar disso aqui, escrever chinês não é desenho, né? Existe todo um trabalho, existem séculos de reflexão linguística. Então, isso aqui tem uma leitura fixa. Apesar de ter sido inspirado no desenho de uma árvore, é uma palavra com uma leitura fixa. Então, se eu fizer isso aqui, não é mais a mesma coisa do que isso aqui. Lá, 2 anos atrás, talvez, né? Mas, então, é interessante reforçar. Escrever chinês não é desenhar, né? Não é desenho. Existem resquícios ideográficos nessa escrita, mas a grande maioria, a gente não tem como ficar indo atrás da etimologia de caractere por caractere, porque às vezes simplesmente a gente não sabe. Existem coisas etimológicas muito evidentes que ficam fáceis de perceber. Então, o caractere de carro realmente era o desenho de uma carroça, lá na carroça de cavalo. Dá para associar. Né? Mas já mudou, passou o tempo, foi inventado um carro, mudou, a carroça não é mais, né? Então, a gente não pode ficar muito preso na etimologia só. Né? Mas eu acho que olhar para a etimologia é uma maneira de viajar um pouquinho, mas é uma maneira também pedagógica ou andragógica, para usar o termo da outra palestra, né? Já que estamos entre adultos, né?
Então, é uma maneira aí de facilitar esse aprendizado. Gente, eu falei quase tudo que eu tinha para falar. Tem mais caracteres, mas eu acho que o tempo não nos permite. Mas, aí esses, né? Quem quiser tentar aí nesse tempinho. E acho que eu posso abrir para perguntas. Muitas curiosidades. E esse é obrigado pela audiência, Xexerinho. Cadê você? Eu estou cansado já. Muitas curiosidades. Marcelo, quer cantar? Pode ser das fotos. Obrigado pela. Essa aqui seria escuta atenta, né? Então, audiência melhor. Né? Olha aqui. Gente, isso aqui vem do caractere xie, só para. Né? É agradecer. Xie, é o verbo agradecer. Mas ele vem do caractere de arco. Por quê? O que tem a ver o arco e flecha? O som. É parecido o som. Então, foi reaproveitado o caractere de arco, lá do arco e flecha, para escrever agradecer. Então, só mais um exemplo, né? E aí, pedacinhos, né? Isso aqui é uma orelha, né? Então, a audiência tem o desenho da orelha aqui vem, né? Então, assim, não é 100% visual, mas ainda tem lembranças de um passado em que tudo era visual. Mais ou menos isso. Aqui uma pergunta aqui. Eu sou analfabeto chinês. Não é mais. Mas eu tive essa estratégia, né, de começar ali aprendendo frases, ouvindo, falando, né, desenvolvendo vocabulário. Mas para o pessoal que está começando assim, não para mim também, tá? O que você diria? Você diria que essa estratégia é uma estratégia boa de começar pelo som, assim mesmo, se familiarizando com a pronúncia, com o vocabulário, e depois ir tentar aprender os caracteres? Ou você acha que deve aprender os dois? Ou qual é a estratégia que funcionaria melhor? Você acha? Eu pessoalmente, eu comecei muito na fala, e eu fiquei uns 2 ou 3 anos só aprendendo a falar e fazendo coisas muito básicas, aprendendo isso aqui, até porque o tempo não permitia muita coisa. Eu acho que nem 8, nem 80. Tem gente que fica só na escrita e não aprende a falar, e tem gente que fica muitos anos só falando, eu vou tentar viver sem aprender a escrever. E não dá certo também. Porque vai chegar um momento que tem tantos homófonos, tantas palavras que soam da mesma maneira, é até um poema conhecido dos Leões de Pedra, né? Né? Enfim, Foi não tá, né? que você, eu acho que precisa do meu. Eu acho que é curiosa, essa língua é curiosa porque eles criaram um sistema de escrita tão genial que chegou um momento que eles passaram a se apoiar culturalmente nesse sistema de escrita de uma forma que, se você não aprender a escrever, é muito difícil você aprender a falar com um nível elevado. Você vai ficar no nível, acho que no intermediário, básico intermediário para sempre. Se você não entrar para isso aqui, porque para você entrar na gramática, para você entrar na cultura escrita, senão você vai ficar preso num mar de homófonos. Né? Na época da Revolução Comunista, foi cogitado que o chinês fosse escrito com alfabeto latino. E qual foi o argumento contra? Esse poeminha aí do xixi. Senão, não vai dar certo. No Clube Dinamita deu certo. Bem obrigado. Eles são de outra família, eles têm outro esquema. Precisaram rebolar, criaram criaram um monte de acentos diferentes para os tons deles. Rebolaram, mas conseguiram. Chinês, só no fim, não deu conta. Só no árabe também não deu conta. Os muçulmanos logo aprendem os caracteres também. Obrigado, Ivan. Tradicional e simplificado. Qual a diferença e onde se usa no contexto do dia a dia? Bora lá. Tradicional se usa em Taiwan, Macau, Hong Kong, onde não passou pela reforma ortográfica dos anos 70, feita pelo governo do continente, o governo comunista da República Popular da China. Onde mais
As comunidades da Malásia, da Singapura, do Sudeste Asiático, preferem usar simplificado. Acho que são comunidades já muito que recebem muita influência do continente, são muito próximas do continente, que são simplificados. Posso aprender simplificado? Se eu só sei simplificado, posso viver em Taiwan? Pode. Só que com o tempo, quando você domina isso daqui, você começa a perceber as equivalências. Então, como o cavalo tradicional, não sei se lembrar como é que faz, acho que é alguma coisa assim. Cavalo tradicional. Aí a mamãe tradicional é com um cavalo assim. De repente você estuda simplificado. Mas você lembrou que o cavalo é assim, até porque isso aqui é até mais fácil de visualizar. Então, o dia que você se depara com isso aqui na sua viagem para Taiwan, e lembre que, beleza. Então, quando você domina isso aqui, o sistema como um todo, te facilita muito transitar entre os dois. Então, eu recomendaria que você escolhesse um, mas de vez em quando, principalmente a partir do intermediário, começasse a dar uma olhada no outro. Dá uma olhada assim, de brincadeira mesmo. O cavalo é assim, né? Mas os básicos são iguais. E aí vai o coreano tradicional também, quando os coreanos usam ideogramas, é super formato, ou nome de família, bate mais com o tradicional, o japonês também, vietnamita também, bate mais com o tradicional. Porque não passou, que a reforma ortográfica é muito recente. É só na escrita diferença. Só na escrita. Muito embora tenha... os simplificados não foram inventados do nada. Não foi uma arbitrariedade. Foi a oficialização de um costume de caligrafia, coisas que as pessoas já faziam para abreviar. E, ao longo da história, às vezes você olha para o japonês ou para o vietnamita, tem coisas que batem com o chinês simplificado e não batem com o chinês tradicional de Taiwan de hoje. Então, assim, por exemplo, estudar, né? Tradicional é assim, se eu não me engano, em japonês também é assim. E o simplificado é assim, e o japonês também. E o tradicional não é. É outra coisa. Parece que esse aqui de Paris também eu já vi lá. Parece que os japoneses também usam de Paris. E o tradicional não é assim. Então, o simplificado não foi uma arbitrariedade do governo, né? O tradicional, o simplificado, ele é uma oficialização de uma coisa que já se fazia no caractere. Então, imagina se o governo brasileiro decide que você se escreve assim, mais ou menos. Mais ou menos. Os brasileiros lá de Miami já fazem isso há 500 anos. É mais ou menos isso. Gente, mais perguntas? Eu poderia ficar aqui a noite toda, mas... Encerrar, pessoal. Não, todo mundo está aí. Deu a hora? Então, a gente termina por aqui. Débora, obrigado. Gente, obrigado por seu Adorei. O desafio agora é apagar o quadro. Esse pequeno, esse Tá bom. Como é que vai fazer?